Olá, sexto ano, sou a professora Lia e estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá, estão preparados? Hoje iremos trabalhar as vozes do texto, referente às páginas 19 a 22 da apostila 3. Página 19, vozes do texto. Independentemente do gênero, todo o texto é composto de uma ou mais vozes. Há, por exemplo, a voz de um interlocutor, o narrador ou autor, que expressa um conteúdo a um ouvinte ou leitor. Em diversos casos, outras vozes, como as de personagens e de outros sujeitos, participam da construção de um texto. Nesse sentido, a apresentação de cada uma dessas vozes corresponde a um tipo de discurso. Para que um texto transmita a informação de maneira clara, é preciso saber utilizar os tipos de discursos existentes. Então, aqui nós temos dois tipos de discurso: o discurso direto e o discurso indireto. Discurso direto. Discurso em que as vozes de um texto são transcritas integralmente, sem a participação de um narrador, expressando-se por si mesmas. Essas vozes podem ser de personagens, entrevistados, testemunhas, entre outras, a depender do gênero do texto. Pode ser um conto, uma entrevista, um texto jurídico, etc. O discurso direto, em geral, é introduzido no texto por dois pontos e indicado graficamente por travessão ou aspas. Discurso indireto. Discurso em que uma voz impessoal reconta com as próprias palavras aquilo que alguém, personagem ou entrevistado, falou. Por isso, nesse discurso, utiliza-se a terceira pessoa do singular, tornando o texto mais objetivo. Terceira pessoa do singular se refere ao ele e ao ela. Só recapitulando, discurso direto é a voz do personagem, do entrevistado, como realmente é dito. Então, é indicado por aspas ou um travessão no início. E o discurso indireto é quando uma outra pessoa está escrevendo o que o personagem ou o entrevistado falou usando as próprias palavras dessa pessoa. Então, uma característica bem importante ali no discurso indireto é o uso da terceira pessoa do singular, que se refere ao ele ou ao ela. Questão 8. Assinale as características correspondentes ao texto Porque o Céu é Escuro à Noite, o Paradoxo de Olbers. É o texto que a gente estudou, a gente trabalhou na aula passada, que fica lá na página 16 do livro, tá? Então, quais são as características corretas? Letra A. Utiliza a terceira pessoa do singular. Letra B. Trata-se do diálogo de dois personagens, Pedro e Poi. Letra C. Faz uso de aspas e travessões. Letra D. É impessoal e objetivo. Com base nas alternativas assinaladas, qual é o discurso utilizado nesse texto de divulgação científica? Esse texto ele traz um discurso direto ou discurso indireto. Questão 9. Agora acompanhe o seguinte diálogo, inspirado no texto que você leu anteriormente. Naquela noite, ao observar a lua e as estrelas, Pedro perguntou: por que a noite é escura? Em seguida, acrescentou ao seu amigo: sério? Não é uma pergunta óbvia? Afinal, a noite não deveria ser clara por causa da luz das inúmeras outras estrelas do universo? Letra A. Que tipo de discurso constitui esse diálogo? Aqui é o discurso direto ou discurso indireto? Letra B. Que elementos justificam a resposta anterior? Que elementos foi usado para estar indicando se é discurso direto ou indireto? Letra C. Quais são as diferenças entre o discurso utilizado no diálogo acima e aquele empregado no texto de divulgação científica? Que diferença tem esse texto ali da questão 9 e o texto da questão 8? Página 20, questão 10. Releia o trecho a seguir extraído do texto de divulgação científica e transforme em discurso direto. Para tanto, imagine como Edgar Allan Poe explicaria a escuridão do céu durante a noite. Então, vocês têm o texto ali, tá? Da divulgação científica. Vocês vão ler com bastante atenção. É um texto que está escrito numa linguagem de discurso indireto, tá? Vocês vão transformar ele em discurso direto. Então, para isso, vocês têm que imaginar como Edgar Allan Poe explicaria esse paradoxo para vocês, tá? Onde vai ter que apresentar a fala do próprio Edgar,
Então, é só fazer modificações ali naquele trecho. Lembrando que a fala é iniciada por travessão ou ela está entre aspas, certo? Questão 11. Entre os elementos característicos do discurso direto estão os verbos de elocução, utilizado para anunciar a fala de um personagem. O que são verbos de elocução? Verbos de elocução introduzem uma fala, isto é, refere-se ao dizer de alguém. No discurso direto, são utilizados para enunciar a fala de um personagem. Já no discurso indireto, esses verbos são empregados pelo narrador para identificar a quem determinada fala é atribuída, diferenciando esse discurso da narração. Nesse caso, o verbo vem acompanhado pela conjunção que, disse que, afirmou que e etc. Então, analise as formas verbais a seguir e assinale as que podem ser empregadas nessa função. Qual desses verbos aqui tem a função do verbo de elocução, que eles indicam que um personagem irá falar ou irá noticiar alguma coisa. Então, argumentar. Argumentar, eu posso estar usando como verbo de elocução, eu posso estar utilizando no meu texto de discurso direto ou indireto, que ali alguém vai argumentar alguma coisa. Então, vocês vão colocando o X, tá? E aquele que não faz referente a nenhum verbo de elocução, deixa em branco. Então, tem deslocar, assistir, comer, contar, comentar, fazer, falar, cortar, favorecer, gostar, jogar, sussurrar, repetir, merecer, narrar, perguntar, proteger, responder, saudar, verbalizar. Questão 12. Leia um trecho da fábula A Cigarra e a Formiga de Esopo, com tradução e adaptação de Ruth Rocha, para explicar seus conhecimentos sobre os tipos de discurso. A cigarra e a formiga. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, tá? Com muita atenção, como eu sempre falo. Se tem alguma palavra desconhecida, procurem o seu significado para vocês compreenderem melhor o texto, ok? Página 21, a continuação da história, né, da fábula. Aí tem a questão A. Sublinhe os verbos de elocução presentes na fábula. Então, vocês vão voltar na fábula e vão botar um tracinho embaixo nos verbos que está indicando que algum personagem está falando, ok? E letra B, transcreva no quadro a seguir os trechos em que é usado o discurso direto, identificando a qual personagem pertence cada uma das falas. Então, qual fala ou quais falas foram da cigarra e quais falas foram da formiga? Os verbos de elocução não fazem parte das falas das personagens, mas ajudam a compreender a narrativa com o diálogo entre eles. Tá? Então, aqui na questão B, na letra B, vocês vão estar colocando ali qual é a fala da cigarra e qual é a fala da formiga, tá? C. Transcreva a passagem da fábula em que é pregado o discurso indireto, que o autor está falando o que o personagem ali está querendo dizer alguma coisa. Questão 13. Reescreva as frases a seguir, transformando o discurso direto em discurso indireto. Faça as adaptações necessárias. Letra A. E o que é que você fez durante todo o verão? Então, aqui é a fala de um personagem. Agora, vocês vão fazer como se o narrador estivesse falando essa frase, tá? Uma sugestão a gente poderia estar usando o seguinte. A formiga perguntou à cigarra o que ela havia feito durante todo o verão. Seria aí uma alternativa, né? Uma resposta adequada a essa frase. Letra B. Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Então, como é que ficaria essa frase, essa fala da cigarra, se fosse o narrador falando? Então, vocês vão fazer a adaptação de vocês. E letra C, muito bem, agora dance. Questão 14. Reescreva os trechos a seguir, transformando o discurso indireto em discurso direto. Utilize travessões e empregue os verbos adequados, evidenciando qual personagem está falando. Então, aqui a questão 14 é o contrário da questão 13, ok? Letra A. A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais. Então, vamos pegar essa fala de discurso indireto e vamos dar
a fala e a vez para a lebre, né? Como é que a lebre falaria esse trechozinho? Então, uma sugestão poderia ser: eu sou o mais veloz de todos os animais. Aí colocaria um tracinho, né? Um travessãozinho, gabava-se a lebre. Página 22, a continuação então da atividade 14. Letra B, a lebre caiu na gargalhada. Vocês vão transformar essa frase, esse discurso indireto, no discurso direto. Letra C, quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-no de uma certa tartaruga. Então, aqui vocês também vão transformar num discurso direto. Questão 15. Além dos travessões, podemos utilizar aspas para indicar um discurso direto. Substitua nas frases a seguir os travessões por aspas. Para isso, observe este exemplo. Travessão, durante a noite eu cantei. Travessão, disse a cigarra. Então, como é que vocês vão deixar a frase? Abre aspas, durante o verão eu cantei. Fecha aspas, vírgula, disse a cigarra. Então, assim vocês vão fazer com essas duas alternativas que estão aqui. Letra A. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? E letra B. A formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Então, vocês vão estar substituindo o travessão por aspas, ok? Questão 16. Os discursos direto e indireto podem ser mais ou menos utilizados, dependendo do gênero do texto em questão. Pesquise que gêneros textuais usam predominantemente o. Letra A, discurso direto. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Onde, que tipo de texto traz o discurso direto como predominante, como sendo o principal do texto. E letra B, quais são os textos aí que traz como principal o discurso indireto. Questão 17. De acordo com o que você pesquisou, os gêneros textuais apresentam apenas um tipo de discurso? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Nesses gêneros só existe no discurso direto diálogo dos personagens ou o narrador também está dando a sua voz? E no discurso indireto só existe também a voz do narrador ou pode haver de repente algum diálogo entre personagens? Então, sexto ano, essa foi a nossa aula de hoje. Estarei durante a semana esperando as devolutivas. Quem tem dúvidas, por favor, mande no meu privado para a gente estar podendo tentar solucionar essas dúvidas. Uma semana abençoada, uma semana iluminada a todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.